Olá pessoal, aqui é o professor Marcão no canal Segredos do Alemão em mais um vídeo sobre gramática. O assunto de hoje vai ser estrutura da frase. Hoje nós vamos entrar nessa questão da formação de frase, da construção da estrutura da frase, certo? O que nós devemos saber sobre a estrutura das frases? Uma frase pode ser composta por muitas palavras individuais e ela é dividida em Satzgliedern, é a combinação de Satzgliedern. Um Satzglied, que é a oração, né? São constituídos por palavras, os chamados Wortgruppen. Esses Satzgliedern são divididos em três partes. A primeira é o Prädikat, que é o predicado, Ergänzungen, que são os complementos verbal e nominal, e as Angaben, que são os termos acessórios. Esses são os três tipos de Satzgliedern, ou tipos de orações. Para formar uma frase completa, nós precisamos de pelo menos dois Satzgliedern. Quais são os elementos da frase? É o Subjekt plus Prädikat. Por exemplo, das Baby schläft. O bebê dorme. O bebê é o nominativo, complemento nominativo, e o predicat, que é o verbo, dorme. Der Mann telefoniert. O homem telefona. Ou seja, nós temos uma frase completa com esses dois elementos, que é Ergänzungen, nominativo, e o predicado. O nominativo Ergänzungen é uma oração obrigatória, não tem como omitir. Nós precisamos dela. O predicado é expresso pelo verbo, como já vimos, e, no entanto, o verbo não pode ficar sozinho. Ele precisa de pelo menos um complemento, que é o nominativo Ergänzung, o complemento nominativo. O nominativo Ergänzungen é determinado pelo verbo e é uma extensão necessária do verbo. Não pode, portanto, ser omitido. Os outros complementos, também chamados de Objekte, que são necessários numa frase, são determinados em cada caso pelo verbo. O Subjekt, o plus predicado, plus Objekt. São os necessários. Aqui nessa tabela nós vemos exemplos de quais tipos de objetos necessários que têm que estar contidos na frase, que podem ser Ergänzungen acusativo, dativo plus acusativo, situativo, acusativo plus diretivo e preposicional. Essas são as Ergänzungen que são necessárias na frase. Aqui temos exemplos do acusativo. Der Mann liebt das hübsche Mädchen. O homem ama a linda menina. Das hübsche Mädchen é o objeto direto, que dá para fazer uma comparação entre o objeto direto com o acusativo. Quem ama alguma coisa. Esse alguma coisa é das hübsche Mädchen. Pode ser pessoa, pode ser coisa. Então, o dativo, a gente já viu em outros vídeos, que pode ser caracterizados por aquela pessoa que recebe alguma coisa ou dá alguma coisa. Isso é uma característica do dativo. Claro que tem outros pormenores que a gente vai ver mais adiante. Enfim, die Lehrer helfen den schwachen Schulen.
os professores ajudam os alunos mais fracos ou com problemas de aprendizagem. Ou seja, os alunos são aqueles que recebem. E, sendo assim, se eles recebem ou doam alguma coisa, eles se caracterizam como dativos. O nominativo é die Lehrer, os professores, e helfen é ajudar. Den é o artigo den que caracteriza o dativo. Dativ plus acusativo. Der Junge gibt der Mutter keinen Abschiedskuss. O menino não dá à sua mãe um beijo de despedida. Der Mutter é o dativo, que teoricamente era para receber, mas não recebeu. E o Abschiedskuss é o objeto, é o acusativo. Das Buch liegt auf dem Tisch. O situativo, o caso situativo é aquele que caracteriza o objeto como uma localização, ou seja, auf den Tisch. A preposição auf dem Tisch é a localização do dem Tisch, ou seja, uma coisa parada, é uma coisa estática. Das Buch, o livro está sobre a mesa. Acusativo plus diretivo. Maurício legt das Buch auf den Tisch, ou seja, ele está colocando o livro sobre a mesa, ou seja, o diretivo ele indica um caminho. O caminho é a mesa, ele está levando o livro para a mesa. E das Buch é o objeto direto. Adrian fährt nach Stuttgart. Adrian fährt nach Stuttgart. Esse é o diretivo, ou seja, fährt indica um caminho. Esse é o verbo, óbvio, né? Ele se dirige para Stuttgart. Nach Stuttgart é o objetivo final do diretivo. Essa é a característica do caso diretivo. Preposicional. Jannik wartet auf den Bus. Jannik espera pelo ônibus, ou seja, auf den Bus. Essa é a ligação preposicional, tá? O objeto, o complemento preposicional. O verbo pode exigir 2 ou 3 objetos. Esses objetos podem ser acusativo plus dativo, acusativo plus diretivo, Ergänzungen, complemento diretivo ou um complemento que comece por uma preposição. Situativo, diretivo, preposicional, complemento preposicional. Porém, nem todos os complementos são elementos obrigatórios da frase. Por exemplo, Gerd liest ein Buch. Gerd lê um livro. O livro pode ser omitido. No entanto, Gerd liest, Gerd lê, fica completo, não falta nada. É uma frase afirmativa que diz que Gerd está lendo. Tá? Helga kocht eine Suppe. Helga kocht, ela está cozinhando. Pode ser uma resposta, o que a Helga está fazendo? Helga kocht. Aí quando pergunta o que ela está fazendo, eine Suppe, aí tá. Sebastian lernt. Sebastian está estudando alemão. Sebastian lernt Deutsch. O Deutsch pode ser omitido. E as frases afirmativas são concluídas com um ponto final. Aqui nós temos uma dica. A primeira letra de cada nova frase, é óbvio, começa com uma letra maiúscula, mas aqui temos uma dica de como aprender esses complementos. Como é que nós podemos aprender? Da mesma forma como a gente aprende os substantivos juntamente com os artigos, nós podemos aprender os verbos juntamente com os seus prováveis complementos, certo? Ou os complementos possíveis. Isso também é possível, é uma forma da gente
se aprofundar mais nessa questão dos complementos obrigatórios. O verbo determina quais os complementos que devem ser utilizados. Os complementos são, na sua maioria, obrigatórios, têm de ser utilizados numa frase. Porém, existem uns complementos chamados Angaben, que são os termos acessórios da frase, que não são determinados pelo verbo. As Angaben são opcionais e não são elementos da frase necessários para uma frase. Eles são elementos frásicos livres, que podem dar mais informações à frase. Uma das características dessas Angaben é que elas são respostas para as W-Fragen, que a gente já viu lá atrás. Essas W-Fragen que elas iniciam com os advérbios de interrogação, que começa com W. Tipo, wann, warum, wozu, wie und wo. Com relação a essas palavras-chave, nós podemos distinguir uma grande variedade de Angaben. Aqui temos alguns exemplos de como podem ser essas W-Fragen. Nós temos W-Fragen que indica tempo, outra causa, outra objetivo, final, modal, modus, localização e assim por diante. Tempo, Frage, wann fährst du nach Bremen? Wann? Quando você vai para Bremen? Ou seja, Angabe, wann. Wann é uma Angabe. O verbo fährst, sujeito é du, Objekt é nach Bremen. Antwort, morgen früh fahre ich dorthin. Ou seja, amanhã cedo eu viajarei para lá, ou irei para lá. Ok? Morgen früh é Angaben e dorthin é o Satzende. Causal, a causa. Warum liebst du Bartholomäus? Por que você ama Bartolomeu? Antwort, wegen seines Geldes. Essa é a Angaben. Ou seja, ela ama Bartolomeu por causa do seu dinheiro. Wegen seines Geldes liebe ich ihn. E final, objetivo, né? Frage, wozu brauchst du das Buch? Para que você precisa do livro? Resposta, zum Lernen brauche ich es. Zum Lernen é a Angabe. Modal, o modo. Frage, wie erreicht man viel? Como a gente alcança o sucesso? Antwort, durch Fleiß erreicht man viel. Com muito zelo, muita dedicação, nós alcançamos o sucesso. Ou seja, durch Fleiß é Angaben. A pergunta é wie, é Angabe. E quanto à localização, Frage, wo machst du den Sprachkurs? Onde você está fazendo esse curso de línguas? Antwort, in Aachen mache ich ihn. Em Aachen, que é uma cidade, eu faço o curso. As Angaben não são elementos necessários de uma frase, não são determinados pelo verbo, porém elas fornecem informações que são espontâneas, complementares sobre o conteúdo de uma frase. Elas podem ser definidas, como já vimos, por certas palavras interrogativas, chamados advérbios, wann, warum, wozu, wie, wo, e assim por diante. A resposta a uma Angabe é geralmente dada por advérbios temporais, modais, locais, ou por uma preposicional grupa, temporal, modal, local. Embora a utilização de Angabe numa estrutura frásica seja livre, há certas regras de estruturação frásica que devem ser respeitadas.